Cara, eu acho que o maior erro do Botafogo não foi não ter aproveitado o estádio aqui no Rio de Janeiro. A gente deu a sorte de arrumar um gol já aos 15 segundos e depois disso o Botafogo desistiu de jogar bola. O único momento que o Botafogo foi efetivo e bom durante a partida, durante os 90 minutos do Rio de Janeiro, foi aqueles 15 segundos. Depois foi pura pressão da LDU. E a LDU é essa que, modesta parte, é muito fraca tecnicamente. O time do Botafogo é muito melhor, mas muito melhor. Jogador por jogador é muito melhor. Isso, e a LDU, cara, né, nem de longe aquele bicho papão que a gente tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás, que o Fluminense conhece bem, entendeu? Então eu acho que o maior erro do Botafogo foi foi não ter aproveitado as oportunidades que poderia ter tido caso tivesse jogado com a cabeça dentro do estádio. Porque deixar pra resolver em altitude, cara, isso é um erro gigante. Tanto que a gente não conseguiu o resultado lá. Não vou entrar muito em mérito nesse momento aqui agora, né? Que depois eu vou entrar nesse debate com vocês, de quem é o maior culpado e tudo mais. Eu tô fazendo aqui uma análise geral do confronto entre Botafogo e LDU e eu queria saber também a opinião de vocês dois. Então, como eu falei, né? A gente começou ali no time com o time modificado. A gente viu aí a pontuação, né? Aqui pelo Google. A gente viu que o nosso meio de campo teve aí uma média muito baixa, né? O time teve uma média muito baixa. Então, como eu falei, a gente começou com o Alan, Marlon Freitas e Danilo. Eu falei no grupo, falei, cara, até antes eu falei, eu não começaria com o Alan e o Danilo juntos, porque eles dois não aguentariam jogar os 90 minutos. Então eu colocaria ali no meio, já começando o Nilton, para ajudar um pouco na marcação. Ou o Danilo ou o Alan com o Marlon Freitas, que o Marlon Freitas não ia sair. O Marlon Freitas foi mal no jogo também. A gente vacilou, que a gente tomou o gol muito cedo. A gente deixou o cara dominar a bola dentro da área, ajeitar, fazer aquele trabalho, toda coisa que não se deve fazer nem em pelada. A gente deixa o cara à vontade. Esquisito, né? Assim, de pelada aquilo então, ali. Então, assim, para fazer isso, e o Ancelotti, a gente tem as críticas dele. Na minha opinião, assim, ele não errou nessas peças que eu falei aqui, mas na estratégia, na formação, acho que ele não errou, porque a gente precisava de gente realmente para tocar a bola, para sair jogando, para ter um pouco de velocidade no contra-ataque. Por isso que o Arthur Cabral também não ia jogar, porque o pessoal sempre critica, né? Porque o Arthur Cabral não entrou. Poxa, mas se a gente pensar aí no contra-ataque, ele não ia correr na altitude. Então, assim, só para ele fosse segurar uma bola lá na frente, algo do tipo, como tentou no segundo tempo, enfim. Foi isso. Para mim, o Ancelotti ele vacilou, não por conta da escalação, mas por demorar a mexer no time também. Porque ele já deveria ter começado o segundo tempo com o time já mudado. Não esperar tomar outro gol para correr mais atrás ainda, porque 1-0, se a LDU força ali, não tem o pênalti, 1-0 nos pênaltis a gente passa, ok, mas a gente tem que fazer 1 gol, 2 gols, é muito mais difícil. E o time não estava tão bem. E quando o Botafogo começou a tocar a bola no final do jogo, quando a gente foi para cima, a LDU começou a se retrair. Foi como o Gabriel falou, o time da LDU sendo mais fraco, eles sabem da fragilidade deles. Então, assim, foram para trás, se acuaram ali naquele tempo ali, o jogador deles foi expulso também. Só deu o Botafogo, mas a gente não conseguiu fazer o gol. E faltou também um pouco de competência aqui. Eu até entendo, 1-0, ok. Jogo de Libertadores é isso, mas a gente poderia ter sido um pouco mais incisivo, ter acertado mais ali no toque final. O goleiro deles aqui também fez boas defesas, né? Acabou ajudando a LDU também, salvando ali, mas eliminado, assim, fica de aprendizado para todo mundo, fica de aprendizado para o Ancelotti, que foi o primeiro jogo dele na altitude, não é uma coisa fácil também de conseguir uma vitória lá. Vamos lembrar aí que nossos rivais vão lá na altitude ou empatam, ou tem alguns que levaram já a goleada, mas as pessoas esquecem. Tem gente que perde título porque toma uma cacetada de gol lá em cima, e a gente foi lá, 2-0, ok, passou, acabou, foco agora é brasileiro, que já demos um sinal de positivo, né? Aí, ó, estamos aqui, vamos tentar fazer a nossa parte, e a Copa do Brasil. O que eu entendo, concordo com o Gabriel, com você, isso aqui a gente deu muito mole aqui. Eu tava lá no estádio, né, cara, foi assim, quando fez aquele gol de 15 segundos, e o meu palpite para aquele jogo era 3-0 Botafogo. E assim, falei, pô, vai sair, mas não aconteceu. Acho que a gente foi bem até no primeiro tempo, segundo, acho que ele não entendeu muito bem o jogo dos caras muito físico. Eu fui com o pé atrás pra esse jogo lá, mas acreditando que a gente ia passar. Não gostei da escalação do Savarino de centroavante. Isso eu não gostei.
Vou dizer pra ti, não gostei. O Mastriani deve estar treinando muito mal mesmo, porque pra ele tentar, né, adaptar o Savarino naquela posição, que eu nunca vi o Savarino jogar ali. E com o Arthur, a gente já sabia que ele tava meio machucado, né? Não tava bem, Arthur Cabral. Pô, o Mastriani tava ali, cara, botava ele pelo menos pra fazer graça ali na frente. Pelo menos assim, ele não é o melhor do nosso centroavante, a gente já sabe, o Ancelotti já deu vários indícios aí pra confiar nele. Assim, por mim, emprestaria ele, eu passava ele pro Atlético Paranaense, por exemplo, que tá precisando, pra abrir vaga pra vir um outro jogador, dar um alívio na folha, enfim. E em relação ao, não sei o que vocês acham, mas eu gosto muito do Marlon Freitas, é um cara que tem um respeito muito grande, que a gente tem crédito, muito crédito com a gente torcedor, mas acho que foi uma das piores partidas dele pelo Botafogo. O Marlon jogou muito mal. Perfeitamente, muito mal eu mesmo. ia entrar nesse ponto agora. Pra mim, tem a derrota, a eliminação se passa por 3 personagens principais. Primeiramente é o Testo. O planejamento que ele teve pra esse ano é ridículo. Mas ele contratou isso, ele contratou aquilo, gastou 500 milhões, como é que o cara não se preocupa com o Botafogo? Sim, beleza, eu concordo. Eu não acho que ele não se preocupe com o Botafogo, eu não acho que ele tenha investido. Porém, ele investiu muito mal. Gastou 40 milhões no Juan Cruz. Bom, eu não vou entrar mais uma vez nesse detalhe. É um jogador que é muito limitado, muito não limitado. É um jogador pro Botafogo não que a gente espera. Exatamente, se fosse o Botafogo de 5 anos atrás, lá em meados de Série B e tudo mais, continua ruim. Mas dá pra entender porque seria. Agora, hoje em dia é impossível. Eu acho que o Juan Cruz não seria titular hoje nem no Mirassol. O Mirassol tá muito bem. Né? Então. O Mirassol, exatamente, o Mirassol tá muito bem. Então eu boto o Testor como o principal culpado por conta da falta de planejamento. O planejamento pífio que o Testor teve em 2025. A gente bate palma pra ele, pra equipe em 2024, que ele fez muito bem, manteve a base de 2023 e contratou mais jogadores, teve a sessão também do Júnior Santos e companhia, e no meio do ano fez as contratações pontuais para a nossa vitória no final de tudo. Igor Jesus que chegou, Alex Telles quando chegou também e companhia. Então eu acho que ano passado ele foi muito bem. Só que ele ficou com o sapato alto para 2025. Achou que ia fazer tudo de novo e, cara, não é assim. Ele precisa montar um planejamento, precisa estudar. E já começa errado com a escolha do técnico, cara. Ficou 3 meses para contratar um técnico, contrata o Renato Paiva. Não faz o menor sentido. Com todo respeito ao Renato Paiva, não acho nem que seja um profissional tão péssimo assim. Só que ficava nesse vai embora ou não vai do Arthur Jorge, que antes mesmo de acabar a temporada ele já estava dando índice que sairia, e o Teste não fez nada para se planejar. Tentou Mancini, tentou o cara que tá lá na América, lá do México, tentou Tite. Até esse cara que veio do Cruzeiro aí era uma boa opção. O Leonardo Jardim. E no final trouxe Renato Paiva. Ou seja, isso prova que não teve planejamento para se preparar para uma possível perda do técnico que a gente teve. Então aí já tem mais um erro. Aí novamente, gastou 500 milhões em contratações, mas gastou mal. Gastou muito mal. O Testo gastou muito mal. Achou que qualquer jogador ia chegar a resolver. Esse ano o Scout, cara, teve lá alguns acertos, o Davi Ricardo, o Santi Rodrigues eu ainda acho que pode vir ser um acerto. É um jogador que tem a qualidade, embora não tenha se encaixado ainda no Botafogo, ele tá evoluindo e é nítido isso em campo. Mas assim, tá tudo errado pra esse ano, cara. E depois da demissão do Renato Paiva, né? Insistiu no Renato Paiva, que eu defendi até certo ponto. Mas depois que demitiu, traz o Ancelotti, que eu não acho nem que seja culpado. Só que eu acho que a aposta muito arriscada no alto da temporada. Tanto que a gente foi eliminado, porque faltou também experiência, aquele cacoete de treinador que o David não tem. O David não tem, o cara não tem 40 anos ainda, pra ter uma ideia. Ele é mais novo que jogadores do elenco atual. Ele tá no primeiro trabalho profissional, mas foi auxiliar do pai durante tantos anos no Real Madrid, mas não foi treinador. Então eu acho que bota assim como segundo culpado o Ancelotti, porque ele ainda não tem o cacuete. Então, embora tenha a culpa dele, também não tem ao mesmo tempo, porque ele não é culpado de estar lá, ele aceitou a proposta, mas quem botou lá que é o maior culpado. E o terceiro, cara, não menos importante, cara, o Marlon, como você falou. Fez uma partida horrorosa. Teve a do Palmeiras 4-3 no Newton Santos. Cara, o Marlon, eu acho que a derrota passa toda no pé do Marlon. Porque o primeiro gol da LDU, o Marlon não marcou. O lance foi ridículo. O cara da LDU sozinho, o Marlon andando. Só assim, ó. Não fez nada além disso. No pênalti, o cara, em vez de ficar com a mão pra trás, o cara faz isso aqui. Né? Pô, é absurdo, Marlon. Você é um jogador capitão do time como o Botafogo, tu vai fazer isso? Tu tá de sacanagem.
Ah, reflexo, pô, tu é experiente, irmão. Tu não pode fazer isso, cara. Reflexo, pelo amor de Deus. Reflexo Tu é pra goleiro, reflexo pra pô. fazer isso aqui, tu era goleiro, tu não era volante. Eu adoro você é um baita jogador, você é Tem muito essencial pra crédito, construção de jogadas do Botafogo, você tem o melhor passe, o melhor cruzamento da nossa equipe, mas, cara, você precisa aprender a marcar. Você precisa aprender a marcar. Você marca olhando no olho do jogador. Fica cercando. Você não dá bote, e quando dá errado. Não tem um bote seu que é certo. Se vocês lembrarem de um bote certo do Marlon Freitas, por favor, me lembrem, que eu não lembro de um bote certo dele. Aí, pra piorar... pra piorar não, né? Que a maior besteira que ele fez lá foi o pênalti. O lance que o goleiro do LDU tava quase fora da área, o cara tava com o gol todo aberto, ele tinha duas opções. Dar uma chapada de lado ou encobre o goleiro de cobertura. O cara não faz nenhum nem outro, chuta em cima do goleiro. Pô, Marlon, pô, eu te adoro, irmão, mas pô, me ajuda a te ajudar, cara, pelo amor de Deus. Sim, foi o que a gente tava até falando aqui antes de começar a live, que teve esses problemas, né? Ele mesmo já, pelo menos, já assumiu a culpa, né? Foi sujeito homem, né? Como líder, foi lá, ó, errei, sou culpado, enfim. Fica como aprendizado. Mas assim, a gente fica chateado. Eu dormi com a cara quente porque o time dele deu é fraco.